Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, mas antes de trabalhar nessa última reflexão, eu quero colocar um aviso, tá fácil aí, né, mano, sobre a próxima série. A próxima série se chama, o título dela é 31. Fiz essa pergunta semana passada, não sei quantos estavam aqui. O que significa 31? O que você acha que tem a ver esse título 31? Os números dos meses mais cheios, né? Os meses mais cheios, eles possuem 31 dias. Então a ideia, né, com essas folhinhas é trabalhar 31 dias, um mês. O subtítulo é Não Sobreviva, Mas Viva. O que nós queremos refletir durante essa série? Se você recebesse a notícia de que, seja qual for a circunstância, você tivesse 31 dias de vida, como você reorganizaria a sua agenda? Como que você viveria a partir dessa notícia? Já parou para pensar nisso? O que seria diferente? Muita coisa seria diferente, né? Talvez você trocaria suas prioridades, talvez você viveria de uma maneira mais profunda. Nós vamos ao longo dessa série trabalhar vários exemplos, várias ilustrações, mas eu queria que você refletisse nisso. Você está hoje vivendo intensamente a vida plena que Jesus oferece para mim e para você, ou você está apenas sobrevivendo, achando que você tem que alcançar coisas que estão lá distante, longe e que não estão aqui agora? Veja bem, essa série ela não vai ter nenhum propósito, nenhum intuito de você viver negligente, de você viver de uma maneira totalmente imprudente, sem fazer planos, sem se organizar. Mas essa série ela vai trabalhar sobre a intensidade da sua vida aqui hoje. O tempo com a família, tempo com os amigos, a sua vocação, o seu trabalho. Porque a gente não precisa nem ter um ponto final para descobrir que ao longo da vida a gente perdeu coisas e talvez, se você pudesse voltar atrás, você aproveitaria de uma maneira mais profunda, né? Talvez você tenha conseguido fazer tudo aquilo que estava à sua mão, talvez não, e aí fica aquele sentimento de saudade, né? Vou dar um exemplo bom. Eu tenho saudade quando a minha filha cabia num braço só, né? E ela era pequenininha, aquele tempo ali, os primeiros meses de cólica e tal, você colocava aqui num braço só, esquentava a barriguinha e logo passava aquela cólica, né? Hoje ela amanheceu com muita dor de garganta, não conseguiu levantar da cama, pediu colo, carreguei, mas não cabe mais num braço só. Então daí dá saudade, né? Quando chorava baixinho, hoje quando chora, até a rua de trás escuta, né? O que está acontecendo, né? Tem gente que fala assim, ai, meu neném está chorando muito, pastor. Eu falo, tenho saudade desse choro. Esse choro é tão, o neném está esgoelando, mas tão baixinho ainda, a criança vai crescendo, vai chorando para arrebentar, né? Então as coisas passam. Como a gente tem vivido a vida? Então essa série vai mexer com a gente no sentido de não sobreviva, mas viva. Viva intensamente a vida que lhe é proposta. A vida eterna começa aqui. Esse tempo que nós temos aqui na Terra é muito curtinho em relação à eternidade. Então viva intensamente aqui. Essa é uma série também que eu gostaria muito de incentivar você a convidar o seu amigo que não tem tradição cristã nenhuma. Essa é uma série que a gente vai trabalhar a questão da vida. A gente vai trabalhar uma questão comum a mim, a você. E ela vai ser preparada especialmente para aqueles que não têm tradição cristã também, para que eles entendam. Então eu quero que você saia daqui essa semana convidando todos os seus amigos e fazendo essa pergunta: o que aconteceria se você tivesse a notícia, se você tivesse 31 dias de vida? Como você viveria? Porque é sobre isso que a gente vai refletir lá na Ibeidaia. Então o desafio está lançado para você convidar os seus amigos. E é claro, você está aqui com a gente nesses 4 encontros do 31, com muitas surpresas que eu vou contar somente a partir da semana que vem. Bom, bom dia mais uma vez, irmãos e irmãs, graças e paz. Eu repito bom dia, porque o pessoal que está assistindo no YouTube, acompanhando as nossas séries de mensagem. Nessa linda manhã a gente encerra a nossa série chamada Movimento. Hoje é a mensagem final, então se você nos visita nessa manhã, eu quero só te colocar num quadro de que hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens. Então a gente vai pegar um apanhado de tudo aquilo que a gente refletiu, do que permeou essa série de mensagens, e a gente vai fazer um fechamento, a gente vai concluir essa ideia. Essa série ela foi nomeada Movimento porque nós estamos refletindo sobre o que é a igreja e de acordo com a palavra de Deus e como Cristo Jesus
Jesus lançou a igreja não foi lançada como uma instituição, ela não foi lançada como um prédio, como uma hierarquia, como uma denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, mas ela foi lançada como um ajuntamento de pessoas em torno de uma poderosa mensagem, que é a mensagem de Cristo Jesus. No início, esse ajuntamento era formado por cerca de 120 pessoas, que foram às ruas de Jerusalém há 2 anos atrás gritando: Deus fez algo único entre nós. Um Deus amoroso enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para viver uma vida perfeita, e ao viver a vida perfeita ele foi traído, ele foi condenado injustamente à morte de cruz, mas a cruz não segurou Jesus, porque no 3º dia ele ressuscitou dos mortos. E não é algo que nós estamos ouvindo, as pessoas diziam, não é algo que, não é um boato, não é algo que saiu na internet, não é fake news. Nós vimos esse Cristo morrer e esse Cristo ressuscitar, uma vez que a mensagem lançada ali no contexto de Atos, principalmente os primeiros capítulos, a janela histórica era de 2 meses após a ressurreição de Jesus. Então era algo recente, não era algo perdido no tempo. Mais de 500 pessoas testemunharam a presença do Cristo ressurreto, conversando e dando instruções sobre como prosseguiria esse movimento. Por isso eles diziam: creiam no Evangelho, creiam que Cristo Jesus é Deus, que Ele ressuscitou no 3º dia, que Ele é o nosso Senhor Salvador. Assim, dentro de poucas semanas, milhares de pessoas abraçaram essa ideia, creram no Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, e de repente, o que começou com uma simples mensagem poderosa, ela se tornou um grande movimento. Um movimento que começou a incomodar as estruturas hierárquicas de poder ali. Havia um acordo ali sujo, um acordo corrupto que tentava manter um equilíbrio de poder entre o Império Romano e a religiosidade judaica. Assim, eles dividiam ali o poder para que Roma tivesse paz, e assim os líderes judaicos mantivessem as pessoas ali direitinhas, sem nenhuma confusão, sem nenhum movimento. Só que o que acontece? Com essa mensagem começa a se desequilibrar toda essa estrutura de poder. As pessoas começam a proclamar a mensagem de Cristo Jesus, começa a ter confusão, começa a ter milagres, começa a ter coisas preciosas, sinais e maravilhas, e esses eram chamados de seguidores do caminho. Até então eles não eram chamados de cristãos, mas sim seguidores do caminho, do único caminho verdadeiro e vivo, que é Cristo Jesus. E havia um homem, um perseguidor número 1 contra esses cristãos. Nós refletimos isso na 4ª mensagem, chamada a mensagem do movimento, você encontra ela no YouTube, sobre esse homem chamado Saulo de Tarso. Ele era um cristão, antes de ser um cristão, ele era o perseguidor número 1 da igreja. E ele, cruel, consentia na morte de outros cristãos. Ele ficou observando Estevão, o primeiro mártir, a derramar o sangue pelo Evangelho. E ele é encontrado por Cristo Jesus no meio do caminho. Paulo vai ter um encontro com Jesus. Isso vira toda a sua história, isso transforma toda a sua vida. De perseguidor número 1, ele se torna o seguidor número 1 daquele que antes ele nem acreditava, daquele que antes ele nem relevava, mas que perseguia. A partir disso, Paulo se torna porta-voz desse movimento e ele sai plantando igrejas. Paulo começa a compartilhar a mensagem do Evangelho entre romanos e entre aqueles de línguas gregas. Que Deus havia feito algo incrível, que Deus lançou um movimento, que Ele enviou o seu Filho para resolver o problema da desconexão do mundo. E Paulo tem uma habilidade, porque ele tem uma inteligência muito profunda, mas ao mesmo tempo ele tem uma habilidade de se conectar com a cultura ali. Então ele começa a conversar com povos que não tinham tradição nenhuma judaica. E ele fala: olha, Deus veio resolver o seu problema, o meu problema de desconexão, de mentira, de ódio, de vingança. E eu vou te dizer uma coisa: o verdadeiro Deus não é Zeus. O verdadeiro Deus não é a Diana. A Diana não vai resolver seu problema. Júpiter não vai resolver seu problema. Nem Vênus vai resolver o seu problema. Então Paulo tem esse diálogo, ele conhece o mundo idólatra da época, e ele fala: vou lhe apresentar o verdadeiro Deus. E esse Deus, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Ele resolve os nossos problemas. Ele nos traz de volta para uma reconciliação através de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Depois de várias viagens, de várias igrejas plantadas
ao longo dessa região, os judeus que perseguiam os cristãos começam a conspirar a morte de Paulo. Porque Paulo se torna agora o seguidor número 1, o plantador número 1 das igrejas, então os judeus oficiais eles começam a perseguir agora esse homem. No final do livro de Atos, agora eu vou fazer um salto para o último capítulo, até porque a gente precisa encerrar essa série, mas ao longo dos capítulos anteriores, ao verso 28, ao capítulo 25, Paulo está plantando, está fazendo as suas viagens missionárias, e então ele é preso, e aí é uma série de confusões, porque Paulo é cidadão romano, então ele exige um outro tipo de julgamento, do qual ele tem direito, e aí isso vai desenrolando até chegar no capítulo 28, depois em casa, leia essa história brilhante, e ali ele está numa prisão domiciliar, esperando o que vai acontecer com ele, qual é o desenrolar do seu julgamento, uma vez que ele tem cidadania romana e as coisas não são tão simples assim. E eu quero te convidar a refletir sobre o trecho final de Atos capítulo 28. E o texto se encontra em Atos capítulo 28, versos 28 e 31. Nós vamos refletir apenas nesses versos finais. Abra sua Bíblia, nesse texto. Eu vou compartilhar aqui também. E assim encerra o livro de Atos, escrito por Lucas, que é uma biografia da igreja, uma biografia desse movimento. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Paulo, nessa situação de prisão domiciliar, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E fecha o livro de Atos. Esse é o último verso do livro de Atos. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado sobre nós, pelo privilégio de estarmos diante desse texto. E clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha soprar sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, para que a gente tenha um entendimento que veio do Senhor sobre as nossas vidas. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, ontem eu estava acompanhando a reinauguração de uma loja aqui na cidade, e um dos recursos estratégicos de marketing que essa loja realizou foi a presença de alguns influenciadores digitais. O que é um influenciador digital, né? Ou na expressão mais comum do Twitter, né? Um digital influencer, né? É um tipo de pessoa que ele trabalha com uma produção de conteúdo para um nicho segmentado, que ele reconhece que tem uma autoridade sobre tal assunto e considera a opinião desse influencer uma referência para suas atitudes, uma referência final para a decisão de compra e uma referência final, inclusive, para comportamentos. Então, hoje, como os nichos são segmentados, hoje existem influenciadores digitais da área fitness, que então eles darão dicas sobre comidas, alimentação saudável, sobre rotina de exercícios. Existem influenciadores de moda, específicos sobre tendências, específicos sobre grifes, sobre marcas. Existem influenciadores digitais que alcançam o nicho da política, então eles vão trabalhar conceitos polêmicos discutidos na nossa sociedade, e por aí vai. Conhecidos também, né, de uma forma mais informal, como blogueirinhos e blogueirinhas. Essas pessoas, né, fato é que são personalidades que têm um poder profundo de influência e que influenciam não só jovens e adolescentes, mas milhares de pessoas ao longo do mundo. Ok, pastor, o que digital influência, que coloquei 2 exemplos aqui, o Neymar é o número 1, né? Mesmo que ele tenha um nicho futebolístico ali, ele influencia também culturalmente. Ali embaixo está a Maísa. Não sei se vocês lembram da Maísa, ela trabalhou no SBT, quando era pequenininha. Era ela que era do PlayStation, não? Não, confundi. Era. A Maísa, aquela criancinha que era meio adulta, né? Ela cresceu e tal, e é uma das maiores influenciadoras no Twitter.
Então pessoas que estão ditando algumas regras, algumas leis, pensando, questionando, se envolvendo em assuntos que talvez não sejam a grande área deles, né? Felipe Neto nunca foi um sociólogo, nunca fez política, nunca estudou, mas hoje no Twitter o que ele diz a respeito de política, ele leva um grande número de pessoas junto com ele, e por aí vai. Outros nomes que eu poderia citar sobre influenciadores digitais. O que isso tem a ver com a nossa conclusão? Pastor, o que isso tem a ver com a conclusão dessa série? O seguinte, que em meio às perseguições da igreja, a mensagem do Evangelho se espalhou através de influenciadores. Não digitais, obviamente, né? Mas sim relacionais. Pessoas que influenciaram umas às outras, que pregavam, que compartilhavam, que ensinavam a respeito de Cristo Jesus. E esses influenciadores, sendo Paulo o grande influencer de 2000 anos atrás, eles traziam consigo 3 pilares de um influencer da nossa geração. Eu quero compartilhar os 3 pilares dos influenciadores. O primeiro pilar é a produção de conteúdo. Então tem que ter relevância. O segundo pilar é a capacidade de influência. Tem que ter ressonância. E o terceiro pilar é a autoridade, reconhecimento. Tem jovens aqui, mas eu estou ensinando a ser um digital influencer. Não estou ensinando isso. A não ser que você seja um digital influencer de Jesus. Aí sim, aí eu estou te ensinando. Aliás, é sobre essa temática aqui a mensagem dessa manhã. Então, a produção de conteúdo de Paulo e os discípulos, a relevância se encontra onde? Na mensagem do Evangelho. A capacidade de influência, de alcançar outras pessoas, a ressonância, ela se deu claramente na plantação de igrejas. Se deu claramente nas vidas transformadas, nas pessoas que deixaram um tipo de comportamento para seguir um novo estilo de vida, que são os ensinamentos de Cristo Jesus. E a autoridade, o reconhecimento em tudo isso. A autoridade de Paulo e dos discípulos era quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor da igreja. Então, um grupo de influenciadores que tinham o Evangelho como relevância, a conversão como ressonância e Jesus Cristo como autoridade. Olha só que fantástico isso daí. E o interessante é pensar que no momento bíblico, a intenção, a perseguição era tão intensa, e ao mesmo tempo as pessoas se entregavam a Jesus. Ao mesmo tempo a mensagem era proclamada. Ao mesmo tempo havia relevância, ressonância e reconhecimento de que Cristo Jesus era o Senhor Salvador. Então o tempo foi passando, e aí você estudou, seja na escola ou na faculdade, você percebeu que ao longo da história a igreja se desviou, ao longo da história a igreja passou por momentos sombrios, coisas horríveis foram feitas em nome de Cristo Jesus, e aqui eu posso citar rapidamente: cruzadas foram lançadas em nome de Jesus, a Inquisição Espanhola foi lançada em nome de Cristo Jesus, lideranças opressoras se levantaram em nome de Jesus. Esses dias eu estava na casa dos meus pais e a minha mãe abrindo alguns livros que eram da minha avó, e o pessoal da minha família tinha mania de colocar documento dentro de livro e fechava. Ele colocava foto antiga dentro do livro e fechava. E ninguém abria mais esse livro, né? E a gente não sabia. Daí minha mãe estava mexendo na cristaleira, mexendo no outro móvel de livros. Ela tirou um livro grande e viu que tinha um documento ali dentro, dobrado. Ela tira o documento, e sabe o que ela tirou de lá? Uma indulgência paga pelo meu avô. Direto para Roma. Meu pai tirou uma foto, mandou para mim: olha que documento legal. Eu disse: olha só, o meu avô pagou a salvação da casa dele inteira. Ele acreditou, né, que ele poderia pagar a salvação. O documento veio de Roma, assinado pelo Papa, e aí tinha a data, e aí a gente começou a pensar: nossa, mas quando que... A minha mãe começou a pensar: quando que o pai fez isso? Porque parece que ele não contou para ninguém. O documento estava lá. E o documento estava assinado, né? Tem classes, né? Que a salvação não era a respeito somente do meu avô, mas que aquele tipo de documento salvava não só o meu avô, mas como toda a família. E ao mesmo tempo o meu avô não contou para ninguém. E a gente começou a pensar, a pesquisar, achar o tempo, o time, até que chegamos a uma data onde provavelmente ele tenha comprado essa indulgência, que casava com a data da venda de um sítio. Por isso ele não contou para a família. Meu avô vendeu, sei lá quantos
hectares para entregar o dinheiro para Roma para garantir o lugarzinho dele no céu. Percebe a opressão? Feito isso em nome de Cristo Jesus, né? E não é tão distante de nós, né? 3 gerações passadas a gente vê uma história dessa, né? A igreja vendendo salvação através de indulgências. Quando Cristo Jesus falava, pela graça, eu morri por você. Não é nada que você possa fazer, nem deixar de fazer, mas sim sobre o que eu fiz por você, é de graça. Então, muito embora a igreja tenha enfrentado essas diversas crises, esses períodos sombrios, Deus sempre manteve um grupo remanescente. Deus sempre chamou influenciadores relacionais fiéis à palavra de Deus. Pessoas que entenderam a missão, pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e como influenciadoras, as pessoas entenderam que a missão da igreja é ser um movimento que se move, não é um movimento que está parado, não existe movimento que está parado, os movimentos se movem. Então não se trata de edifícios, não se trata de vestimentas, não se trata de compêndios litúrgicos, mas sim sobre Cristo Jesus, sua vida, morte e ressurreição, e um ajuntamento de pessoas vivendo a missão que lhe foi entregue. Então, ao longo da história, nós vimos coisas lindas também acontecendo em nome de Jesus. Ao longo da história, nós vimos hospitais sendo construídos em nome de Jesus. Aqui no Brasil, infelizmente hoje tem se perdido isso, né? A maioria dos hospitais que você conhece, samaritano, ou com algum nome assim, seja cristão, ele já não está mais na administração cristã, já foi vendido. Infelizmente a igreja foi se perdendo hoje também essa preocupação de estender o evangelho para a sociedade. Recentemente o Mackenzie comprou um hospital escola em Curitiba. Então a gente está retornando a esse movimento, né, de comprar uma escola, de comprar um hospital, de oferecer saúde para quem não tem dinheiro para pagar um plano. Então isso está acontecendo lá em Curitiba. Milhões de pessoas foram alimentadas em nome de Jesus. A nossa denominação, o Mackenzie, está aqui desde 1817 como colégio americano, que começou como alfabetização para pessoas que não tinham condições nem de aprender a ler e escrever. Então coisas boas, maravilhosas foram feitas em nome de Cristo Jesus. Milhares de pessoas foram alojadas, receberam casas em nome de Jesus. A escravidão ela foi eliminada lá na Inglaterra, por exemplo, através do nome de Jesus. Missionários deram as suas vidas em nome de Cristo Jesus para levar a mensagem de Cristo Jesus. Tanto é que essa mensagem chega onde? Aqui. Nós estamos refletindo nessa manhã. Um movimento poderoso, um movimento dinâmico que chega em 2019, atinge os nossos corações. Nós somos encontrados por Cristo Jesus porque algum influenciador trouxe essa mensagem maravilhosa para você e você foi encontrado por Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, nós estamos reunidos no nome dele. Isso é lindo porque isso transformou a minha história, transformou a sua história. E esse movimento ele não pode parar. Ele precisa continuar. E se a geração passada nos entregou o bastão, agora na nossa mão, desse movimento chamado igreja, então é a nossa vez de compartilhar o evangelho, a mensagem, aqui na cidade de Indaiatuba. Então você já parou para pensar nisso? Que ao longo da história, gerações foram passadas, a mensagem chegou até você, e nessa manhã, nós estamos com o bastão na mão da mensagem, e é nós que precisamos levar a mensagem de salvação. Presta atenção no verso 28, olha só o que diz. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A mensagem do Evangelho é para todos, pois o Evangelho é inclusivo. O Evangelho ele não tem distinção de rico, de pobre, de judeu, de gentil, de homem, de mulher, de doutor e analfabeto. Só que a gente percebe que ao longo do livro de Atos, os judeus oficiais, o judaísmo oficial, ele rejeita a mensagem de salvação. Ele fala, eu não quero essa mensagem, eu quero perseguir essa mensagem. Então Paulo reafirma ao longo do livro de Atos, pelo menos 3 vezes, de maneira tácita, que a salvação de Deus é enviada aos gentios.
Então ele está dizendo o seguinte: nós precisamos alcançar essas pessoas. A mensagem, ela é inclusiva. A missão precisa alcançar aqueles que não têm tradição nenhuma. A mensagem de salvação são para os gentios, e eles nem sabem quem é Deus. Eles estão perdidos, adorando Zeus, Vênus, Júpiter, Diana, e talvez na nossa sociedade hoje os falsos deuses não sejam mais entidades, mas sim, a pessoa está adorando o dinheiro, a pessoa está adorando o seu título, a pessoa está adorando, está fazendo um falso deus o seu filho, a sua filha. Ou seja, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esses gentios, que não sabem quem é Deus, eles ouvirão sobre quem é Deus. A mensagem vai chegar e eles ouvirão. Então a cidade hoje, aplicando para as nossas vidas, a cidade de Indaiatuba está cheia de pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Está cheia de gente que não sabe direito quem é Jesus. Eu sei que Jesus é esse cara aí que está aí na igreja, que as pessoas adoram. Mas pergunta para uma pessoa: o que você acha que é Jesus? Sei lá, deve ser uma força. É um cara, importante, foi muito inteligente para o cristianismo, mas mataram ele. As pessoas não sabem explicar, não sabem direito quem é Jesus, não sabem quem é o Messias, o eterno Filho de Deus. Então as pessoas precisam ouvir sobre essa mensagem de salvação. E o texto bíblico diz que elas ouvirão essa mensagem, elas crerão nessa mensagem. Então para que serve esse movimento hoje chamado igreja? Para alcançar. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Para influenciarmos as pessoas, para que elas conheçam essa maravilha, essas boas notícias do Evangelho. Então você foi chamado para quê? Olha só, você foi chamado para ser um influenciador relacional, ou uma influenciadora relacional do reino de Deus, do reino de Jesus. Esse é o seu chamado. E a partir dessa manhã, agora todos nós sabemos o nosso chamado. É para isso que você foi chamado. Pastor, eu não entendo porque Deus moveu a minha história e de repente eu estou aqui em Indaiatuba. Porque Deus te trouxe aqui para você ser um influenciador relacional do reino de Jesus. Eu não entendo porque Deus me tirou de uma empresa. Eu já estava aqui há 15 anos em Indaiatuba, nessa empresa, e me colocou em outra. Porque Deus está te colocando lá justamente para você influenciar uma pessoa lá a conhecer o reino de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente surfando, sobrevivendo a vida, mas nós temos um propósito, uma missão: sermos influenciadores relacionais do reino de Deus. Ficou legal essa frase, né? Influenciador relacional do reino de Jesus. Tomar cuidado só para nenhum pastor maluco abrir uma igreja, né? Igreja Internacional dos Influenciadores Relacionais do Reino de Deus, sede internacional em Indaiatuba, São Paulo. A gente vê às vezes, né, umas igrejas com esses nomes aí. Enfim, esse é o seu chamado para influenciarmos a sociedade. Como? Com relevância, com o Evangelho. De uma maneira ressonante, que é a plantação de igrejas. Paulo ensinou. A gente não tem que reinventar a roda. A gente não tem que ficar inventando uma nova maneira. A gente tem que comunicar com a cultura. Nós temos que trazer uma roupagem que alcance a cultura. Nós precisamos ser ouvidos. Mas a estratégia, ela foi lançada. Plantação de igrejas. Como é que você vai alcançar outras pessoas? Como é que você vai ter relacionamento com plantação de igrejas? Plantando em vários lugares. Como que você vai formar liderança? Plantando em vários lugares. Hoje a maioria dos pastores estão ofuscados pelo sucesso, ofuscados pelo púlpito. Então o que eles decidem? Eu vou ter a melhor liderança, o melhor grupo de louvor para eu estar ali no púlpito para 10 mil pessoas. Entendeu errado? Não se pastoreia 10 mil pessoas. 10 mil pessoas consomem uma mensagem. 10 mil pessoas consomem uma música. 10 mil pessoas viajam semanalmente para São Paulo para assistir uma franquia de uma igreja internacional e voltar para casa. E não tem relacionamento nenhum com alguém. Então, como é que Paulo entendeu? Não, a gente tem que plantar a igreja. Que quando a gente planta a igreja, levanta uma outra liderança, levanta outros servos, porque eles se pastoreiam mutuamente, porque aí o sacerdócio universal que Cristo Jesus ensinou, ele acontece uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros,
compartilhando uns aos outros, pastoreando uns aos outros. Então, ressonância, plantação de igrejas, reconhecimento, autoridade da igreja, não é do pastor, não é do conselho, a autoridade é de Cristo Jesus. Ele é a nossa autoridade. E aí o texto que nós estamos mergulhando nessa manhã, ele diz que os judeus ouviram isso e começaram a discutir. Como assim pregar para gentios? Isso é um absurdo. Esses caras nem fazem parte do judaísmo. Eu saí da minha zona de conforto para alcançar esse povo que adora Zeus, que adora Júpiter. Estou fora. E aí Paulo fica meio que em stand-by nessa prisão domiciliar, por cerca de, os históricos dizem de 2 anos e meio, entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo, aguardando o que iria acontecer com ele a respeito do julgamento, uma vez que ele estava sob essa prisão domiciliar. Aí a gente chega no final, no verso final do livro de Atos, que eu quero compartilhar com você. Pregava o reino de Deus, esse é Paulo, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ou seja, nessa situação, Paulo continuava influenciando pessoas relacionalmente. Ele alugou uma casa ali, provavelmente foi o movimento da igreja que bancou o aluguel daquela casa, as pessoas iam até Paulo para vê-lo, e ele influenciava as pessoas, pregando o reino, ensinando a respeito de Jesus, e fazendo uma diferença naquela geração. Se tinha perseguição contra Paulo, claro que tinha. Isso está implícito. Só que Paulo nos traz uma orientação em 2 movimentos fundamental. Primeiro, ele pregava abertamente. Não, ficou um pouquinho amarelo ali. Abertamente. A palavra abertamente nesse texto, depende da tradução que você está utilizando, mas no grego ela é paresia. E o significado dessa palavra paresia é coragem. Então, Paulo ensinava e pregava, a NVI trouxe abertamente, não sei qual o sentido, mas pregava corajosamente. Talvez a ideia fosse pregar de peito aberto. Pregava com coragem. Então Paulo está preso, aguardando o julgamento. Ele já enfrentou apedrejamento, ele já enfrentou torturas, Paulo já enfrentou situações de quase morte. Ou seja, ele sabe com sua própria pele as implicações de pregar essa mensagem. Mas o que ele está fazendo? Ele está influenciando as pessoas para o reino de Deus. Ele continua, ele não para. Ele faz isso como? Ele faz isso parresiamente, ele faz com coragem, ele faz anunciando de peito aberto, corajosamente. E Paulo está firme em sua missão, porque essa coragem, essa parresia é resposta de oração de um movimento chamado igreja. Como assim, pastor? Se nós fizermos uma pesquisa, e aí confia em mim que eu fiz isso, sobre o termo grego de parresia no livro de Atos, a primeira vez que ele aparece, o corajoso, corajosamente, aparece lá em Atos, capítulo 4, verso 32. Quando instala-se a perseguição, e o que os apóstolos fazem? Eles voltam para o seio da igreja e falam: a gente precisa orar, porque a perseguição começou. Agora, e aí eles oram em comunidade. Como é que eles oram? Eles oram assim: agora, Senhor, considera todas essas ameaças. Verso 32. Considera tudo isso que está acontecendo com a gente. E nós pedimos uma coisa: capacita os teus servos, para que no meio dessa perseguição a gente possa continuar anunciando a tua palavra parresiamente. É isso que eles pedem. Nós queremos anunciar a tua palavra corajosamente. Essa é a oração da igreja. Essa é a oração do primeiro movimento. Nós pedimos por coragem para proclamar o Evangelho. Nós pedimos por parresia para anunciarmos, para que essa missão não pare, para que esse movimento não pare, para que ele continue. Eles nem conhecem Paulo, eles nem sabem quem é Paulo. Eles vão descobrir quem é Paulo quando Paulo consente a morte de Estevão, quando Paulo está lá no time contra. Mas a oração de parresia é derramada pelo Espírito Santo por toda a igreja, e é derramada depois em Paulo, que, influenciado pelo Espírito Santo, está nesse movimento corajosamente. Parresia. A mesma coragem que está em Atos 4, que está em Atos 28, é a coragem que está sobre nós hoje, para anunciarmos corajosamente a mensagem de salvação a todas as pessoas. Anuncie com coragem. Segunda orientação de Paulo.
A segunda orientação de Paulo é sem impedimento algum. Então anuncie corajosamente e anuncie sem impedimento algum. É isso que a gente precisa aprender na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque nós temos tempos difíceis, perseguições, obstáculos. Só que a gente precisa compreender que nada disso é impedimento para o avanço do Evangelho. Perseguições, obstáculos, dias difíceis podem ser impedimento para vários aspectos da nossa vida, mas para o avanço do Evangelho não é. Não é impedimento. Por quê? Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é ilimitado. A gente conversou semana passada uma frase de Tertuliano, né, que o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, ele é a semente da igreja. No meio da perseguição, aquilo cresceu, aquilo aflorou. O Evangelho avança sobre toda a barreira de superstição. O Evangelho, ele ultrapassa toda a barreira humana, toda a barreira de preconceito. O Evangelho nos alcança hoje. E a nota final de Atos, para mim e para você, é essa. A palavra de Deus, ela triunfa. Não importa as circunstâncias, ela triunfa. Não há impedimento para o Evangelho. Não há impedimento para a mensagem de salvação. Nem as portas da morte podem segurar esse movimento chamado igreja. Então Paulo não triunfa. Atos acaba aqui. Mas depois você pode fazer um estudo histórico sobre a vida de Paulo. No ano de 67 depois de Cristo, ele é decapitado a mando do imperador Nero. Paulo não triunfou. Ele foi preso, ele foi morto. Mas o Evangelho? O Evangelho foi decapitado? O Evangelho morreu? O Evangelho acabou? Não, o Evangelho triunfa. Absolutamente não. O Evangelho, ele continua. Então, embora a gente seja zombado, rejeitados, ofendidos, silenciados, e em alguns casos, como amigos nossos missionários, até morte eles sofrem, ainda assim o Evangelho é irrestrito. Ainda assim o Evangelho é triunfante. Então esse verso é um poderoso verso, um poderoso lembrete de que ao influenciarmos pessoas para o reino, vem no pacote perseguição, vem no pacote sofrimento, vem no pacote a dor, vem no pacote a aprovação, o teste de fé, se você é cristão mesmo ou não. Porém, quando a igreja, que é movimento, ela está ancorada na palavra de Deus, fiel a Cristo Jesus, o Evangelho triunfa. Porque a gente entende e vive que a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Aí nós vivemos que, muito embora as provações, as dificuldades, os sofrimentos sejam dolorosos, a salvação nos liberta. E aí nós entendemos que o reino de Deus, dessa maneira, ele se expande. Ele se expande. Concluindo, Deus te levantou como uma influenciadora do reino de Deus. Deus te levantou como um influenciador do reino de Deus. Para quê? Para pregar e ensinar a respeito do reino de Deus corajosamente e na certeza de que a mensagem do Evangelho não vai ser limitada e não vai ser impedida. E Ele te levantou para você influenciar a sua família. Ele te levantou para você influenciar o seu trabalho. Ele te levantou para você influenciar os seus amigos, as pessoas com quem você vai no futebol, as pessoas com quem você vai no cinema, as pessoas com quem você tem relacionamento. Porque essa é a missão da igreja. Por que está na moda hoje esse negócio de influenciadores digitais? Já parou para pensar nisso? Porque a nossa sociedade está carente de uma mensagem relevante. Está carente de uma mensagem com autoridade e que ressoe. Está carente de uma mensagem que faça sentido para a vida. Porque essa é a carência de todo ser humano. Então, quando as pessoas não encontram a resposta para essa carência, elas procuram em qualquer lugar. Perdidas, elas são influenciadas por qualquer um que apresente um recurso, uma ferramenta que não é satisfatória, mas ela é paliativa para disfarçar um vazio existencial humano. Então, como ela é paliativa, ela traz um sentimento ali de prazer, ali momentâneo. Então, você é influenciado pelaquela digital influencer que diz que
que a felicidade da minha vida se concentra numa sandália da Arezzo. Então aquilo me dá uma paz ali logo que eu compro, mas não supra o vazio existencial. Não, mas eu vou me espelhar no Neymar, que diz que o segredo da vida é toys, vamos lá, e ousadia e alegria. Não vai preencher o vazio existencial da sua vida. E as pessoas estão perdidas e elas ficam ali procurando uma mensagem que seja relevante para o buraco da alma humana, mas só encontram recursos paliativos que não servem de nada. Por isso, não dá para a gente ficar parado, porque nós temos a mensagem de vida. Pois você tem a oportunidade única, como influenciador do Reino de Deus, de levar a mensagem da salvação e continuar o que o Espírito Santo lançou há 2000 anos atrás. Um movimento chamado igreja. Como é que o livro de Atos termina? Dessa maneira. Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus. É isso que Paulo fazia. Só que esses dois verbos gregos, eles estão no presente do indicativo ativo. Ou seja, é cabível aqui uma tradução para pregando e ensinando. O que indica que a ação do verbo grego, ela está no presente, que pode ser durativo, mas que pode, muito provavelmente, e indefinido, um presente indefinido. Pregando, ensinando. Esse é o verbo grego. E aí uma versão bíblica nova, a NVT já traz, pregando e ensinando. Pastor, qual é a relevância de um verbo presente no ativo do indicativo? Vou te explicar. A igreja, que é a eclésia, que é movimento, ela continua se movendo. A relevância desse verbo é a seguinte: se Paulo era o influenciador do Reino de Deus há 2000 anos atrás, hoje você é o influenciador do Reino de Deus aqui e agora. Essa é a relevância desses dois verbos. A gente conclui a reflexão dessa manhã e de toda a série Movimento, entendendo que Atos termina no capítulo 28. Só que a história da igreja, o movimento que permanece se movendo, não parou em Atos 28. Bem-vindo ao Atos 29, onde você, eu, nós somos esse movimento, a igreja, que estamos para influenciar o mundo e a sociedade. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficam bem. Amém? Para treinar a alma, já que agora você descobriu que você é um influenciador do Reino de Deus, que é isso que você é. Para refletir, influencie com coragem. Sua missão é proclamar e anunciar o reino de Jesus. Ah, pastor, que legal esses 3 pilares aí dos influencers digital. Legal, aplica isso para o reino. Aplica isso para o reino de Deus. Para praticar, seja corajoso para convidar alguém para a próxima série. Agora é prática mesmo. Eu quero que você ore durante essa semana, diariamente, para a pessoa que o Espírito Santo está te colocando no coração agora. Para que você traga ela aqui para ouvir a série 31. Não sobreviva, mas viva. Você vai orar diariamente para essa pessoa. E não somente orar, você vai convidá-la corajosamente para estar aqui com a gente nesse movimento chamado igreja. Você é o influenciador relacional dessa pessoa que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Ah, pastor, preciso te apresentar minha amiga para que você fale de Jesus para ela. Não, você pode apresentar seu amigo para que eu conheça e tenhamos relacionamento de amizade. Mas não terceirize a missão que Jesus entregou para você. Porque se seu amigo ou sua amiga vai te escutar e não me escutar, porque você é o amigo e amiga dela. Você conhece mais o coração dela do que eu. Então essa é a minha missão, essa é a sua missão. Influenciar as pessoas para o reino de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos encerrar cantando uma canção. Tua graça me basta.